do Senhor, neste último momento da palavra de Deus, já tivemos uma mensagem poderosa. Abra sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 49. Essa foi a palavra que o Senhor, Ele trabalhou ao meu coração durante essa semana, porque a igreja sabe quando nós temos esse compromisso de estar sempre ministrando, e é algo já de nós que servimos a Deus, de estarmos sempre lendo a palavra, e o Senhor fala fortemente aos nossos corações. E Deus trabalhou de uma forma tremenda nesta semana. Abra sua Bíblia, profeta maior, profeta Isaías, capítulo 49. O Senhor está neste lugar e vai falar com cada um de nós. O versículo de número 14, o 15 e o 16, foi essa palavra que diz assim, igreja. O versículo 14 do capítulo 49 nos diz: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. A igreja diz amém. Glória a Deus. O Senhor me deu o tema baseada nesta palavra. Eu tomo por base esse texto. Trabalhando ao meu coração, Deus me disse: o Senhor não se esqueceu de você. Glória a Deus. Esta foi a palavra para os nossos corações nessa tarde. Eu não sei qual é a indagação que você chegou neste lugar. Quando nós vamos meditar no texto, igreja, essa expressão do versículo de número 14, o arauto de Deus, o profeta Isaías, ele estava expressando um sentimento do povo de Israel. Era um sentimento do povo de Deus através de palavras. Deus estava ouvindo, Deus estava vendo as palavras, os pensamentos do povo de Israel. Qual era a palavra, qual era o pensamento do povo de Deus naquele contexto? Era o que diz o versículo 14. Deus nos desamparou. O Senhor se esqueceu de mim. Naquele momento, o povo de Israel, eles estavam cativos na Babilônia. Eles estavam longe da sua pátria. Eles estavam longe da sua terra, longe de Jerusalém, longe da terra que eles amavam. Quem sabe Israel naquele momento dizia e pensava: nunca mais nós iremos voltar para a nossa nação. Nunca mais nós iremos adorar naquele templo tão lindo e tão maravilhoso, porque tudo foi destruído. Esse era o sentimento, igreja, do povo de Israel naquele tempo. O Senhor se esqueceu de nós porque eles viveram ali na Babilônia, a história diz, por cerca de 70 anos, longe da sua pátria amada. Glória a Deus. Aí Deus bradava no meu coração. Quantas vezes eu e você também falamos como
falava ao povo de Israel. A gente começa a dizer, diante das circunstâncias, diante das adversidades, dos problemas, a gente começa a falar com Deus, a gente começa a falar para o Senhor em oração, ou até mesmo pensar algo que não agrada ao Senhor, dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Ó, igreja, e Deus se esquece de alguém? Deus não esquece de mim nem de você. Glória a Deus. Quando a gente vai olhar as páginas da Bíblia Sagrada, a gente lembra, a gente começa a recordar de situações que semelhantes a essa aconteceram com homens e mulheres de Deus. Aí o Senhor me levou para Mefibosete, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9. Esse era um pensamento de Mefibosete, porque ele estava ali em Lodebar, na casa de Maqui. Quem sabe Mefibosete sendo parente de um rei, porque Mefibosete era filho de Jonatas, ele era também neto do rei Saul, mas naquele contexto, Mefibosete estava longe da sua pátria, estava esquecido lá em Lodebar. Lodebar significa terreno sem pasto. Quem sabe ele pensava com ele mesmo: nunca mais eu vou ser alguém feliz, eu estou esquecido. Mas a história diz, igreja do Senhor, que certo dia o rei Davi, depois de ter vindo de guerras a qual ele havia vencido, Deus brada no coração do rei Davi e ele faz uma pergunta: ainda existe alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência com ele por amor a Jonatas? Porque eu tenho uma aliança com Jonatas. A Bíblia nos diz que no capítulo de número 9, alguém estava ali que era um servo da casa de Saul. E alguém manda chamar a Ziba. E Ziba dizia: olha, rei Davi, ainda existe um que se chama Mefibosete. E o rei pergunta: onde ele está? Ele está lá na casa de Maqui, em Lodebar. Oh, igreja, Deus conhece o teu endereço, Deus conhece aonde se encontra você, Ele sabe onde você mora. Ali Ziba estava mostrando para o rei o endereço de um homem que estava esquecido nessa tarde. Deus, Ele trouxe-me aqui para te dizer, Ele sabe aonde você se encontra neste momento. Oh, glória a Deus. Aí o versículo 4 nos diz: olha, manda chamar ele. Eu quero ele aqui agora, no palácio real. E ali alguém manda chamar a Mefibosete. Glória a Deus. E quando ele chega na presença do rei, quem sabe Mefibosete pensava, imaginava: o que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com a minha história? O rei mandou me chamar, aleluia. Mas o versículo 6, ele vai nos dizer que quando ele chega diante do rei Davi, o rei faz algo extraordinário na história de alguém que estava esquecido. Oh, meu filho, se prepare, porque o Senhor, Ele vai realizar coisas grandes na história de alguém que pensou que estava esquecido. Nessa tarde, o Senhor, Ele está bradando ao meu e ao teu coração. Ele não esqueceu de você.
Aleluia. Você crê? O Senhor não esquece, mas é interessante, igreja, que no capítulo 9 e o versículo 7, algo extraordinário acontece. Porque o rei, ele surpreende. Ele surpreende Mefibosete de uma forma extraordinária. O texto nos diz que Mefibosete se inclina. Ele se ajoelha diante do rei Davi. Naquele momento, eu tenho convicção que ele pensava, agora eu vou morrer. Porque existia, aleluia, um costume naquela época, de que o rei que subia ao trono, ele exterminava toda a descendência do seu antecessor. Agora a gente observa, perceba esse detalhe, que Mefibosete, ele se ajoelha. Quem sabe o medo tomava conta dele naquele momento. Glória a Deus. Ele dizia, rei, eis-me aqui, eu sou teu servo. Mas existe algo. A palavra do rei para ele naquele momento foi, não temas, porque de certo eu usarei contigo de benevolência de Deus, por amor a Jônatas, teu pai. Ô igreja, perceba esse detalhe. Eu usarei de bondade para contigo. O Senhor, ele vai preparar, aleluia, a sua benevolência para com a sua igreja. Vai ter bondade de Deus para a tua casa. Vai ter bondade, a benevolência de Deus, ela está nessa tarde para estar te abraçando. Você crê? O rei vai, irmão, você não vai morrer. Ele estava dizendo para Mefibosete, a sua casa não vai ser exterminada. Você não vai morrer, meu filho. A sua casa não vai perecer, não. Sabe por quê? Porque eu tenho uma aliança. Igreja, o Senhor, ele fez uma aliança comigo e com você. Tem uma promessa de Deus para mim e para você. A promessa foi feita para Abraão. Abraão, ele foi chamado por Deus. E qual foi a promessa, irmã Hélida? Que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. A bondade de Deus vai alcançar a tua casa. Deus me trouxe aqui para te dizer, levante a tua mão, porque a bondade de Deus, a benevolência de Deus vai chegar na tua casa. Você que está em casa, a bondade de Deus está chegando por aí. A benevolência, oh, meu filho, vai ter bondade de Deus na tua família, porque o Deus bondoso, o Deus poderoso, o Deus fiel, o Senhor, a Bíblia diz que o salmista dizia que verdadeiramente Deus é bom. O nosso Deus é um Deus bom. A bondade de Deus vai chegar. Ô irmã Hélida, eu estou numa situação terrível, uma situação tremenda. Parece até que tudo está se acabando, mas Deus está te dizendo, vai ter bondade de Deus na tua vida. Aquilo que era para a morte, Deus vai transformar em vida por amor à aliança que Ele tem, aleluia, na tua casa. Vai ter bondade de Deus. Era a primeira promessa do Senhor para a vida daquele homem que estava esquecido, que estava lá em Lodebar, irmã Quitéria. A bondade de Deus, ela é real na minha e na tua história. Mefibosete, naquele momento, estava ali só ouvindo. Qual foi a primeira promessa? Eu serei bondoso para contigo por amor a Jônatas. Por amor àquela aliança. A aliança que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Aquela aliança, aquele amor, aleluia, foi para que eu e você pudéssemos ter vida.
pudéssemos ter alegria. A alegria de Deus vai bater na tua porta nessa tarde. Se prepare para ser mais uma vez alegre. Aleluia. O Senhor, Ele está dizendo: você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ser feliz. Oh, glória a Deus. Dê um glória aí, meu filho, dê. Exalte a este Deus, porque a bondade de Deus é estar aqui. É tremendo. A bondade de Deus foi a primeira promessa para ele. Mas o Senhor, Ele foi mais. No coração do rei, naquele dia, a segunda promessa para ele, irmã Hélida, qual foi? O homem esquecido, primeiro, o Senhor ia usar para com ele de benevolência. Aí o Senhor também ia mais adiante. O Senhor falava no coração de Davi, dizia para ele: eu te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. Veja o que foi que Deus, Ele estava falando com Mefibosete. Eu restituirei todas as terras que era do teu pai, vai voltar para as tuas mãos. Ou seja, aquilo que o inimigo roubou de você, aquilo que alguém levou de você, aquilo que era de mais precioso para você, e o adversário da tua alma, ele levou embora, ele tomou, porque a história diz claramente, igreja, que o Senhor iria restituir todas as terras de Saul, que era dele, ia voltar para a mão de Mefibosete. O que significa isso, irmã Hélida? Restituição. Restituir significa trazer de volta aquilo que alguém roubou, que era seu por direito. Aquilo que era seu por direito. Oh, aleluia. Aquilo que é seu, o inimigo não vai tomar. Aquilo que é seu, tome posse nessa tarde. Aquilo que Deus te deu, Ele colocou nas tuas mãos. O inimigo está te rodeando, dizendo que você não vai conseguir. Aí o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer e lembrar para você o que Ele estava lembrando para Mefibosete. Olha, meu filho, eu tenho restituição para você nessa tarde. Eu vou restituir. Mas, irmã Hélida, eu estou nesses dias tremendo. O Senhor me deu algo, mas o inimigo levou. Mas vai voltar para as tuas mãos. Eu não sei o que foi que você perdeu. Se você perdeu a sua saúde, o Senhor, Ele é cura. Se você perdeu a tua família, o Senhor vai trazer de volta o teu marido. Ele vai trazer de volta o teu filho. Ele vai trazer de volta, Ele vai restaurar a tua casa. A casa que estava sendo levada, Deus está dizendo: eu vou restituir aquilo que você perdeu. Eu vou trazer de volta. Creia, meu filho, porque essa é a palavra de Deus. Tome posse. Mefibosete, quem sabe, não imaginaria nunca que aquilo poderia acontecer com ele. Oh, meu filho, não é porque você merece, não. Não é porque eu mereço, não, irmã Cedilma. É por causa da bondade do Pai para comigo e com você. É por causa do amor que Ele tem, a sua aliança. É por causa daquela promessa que Ele um dia fez, lá no jardim do Éden, que Ele enviaria um varão, que Ele ia esmagar a cabeça da serpente, Ele ia destruir o nosso adversário, e Ele ia trazer paz e alegria de volta, aquilo que o inimigo tirou, o pecado, que reinava, que reina neste mundo, mas Deus está falando nessa tarde, tem restituição. Anota aí na tua agenda, vai ter restituição de Deus. Vai ser restituído.
Sabe por quê, meu filho? Porque o Pai não esquece. Porque aquele que fez a promessa um dia, Ele é fiel. Toca aí nesse irmão e nessa irmã e diga: Ele é fiel, aquele que prometeu. Diz aí na tua casa: de comandria subriana. É porque o Pai, Ele é fiel com a sua promessa. A Bíblia diz que você pode ser infiel, mas o Pai, Ele permanece fiel na minha e na tua história. Tem alguém que já entendeu o que é que Jesus está falando nessa tarde? Vai ter vida, não vai ter morte, vai ter restituição. Irmã, o inimigo roubou aquilo que era de mais lindo na minha vida. Meu filho, não se preocupa não, porque o Deus que eu sirvo, Ele faz além, Ele vai além da minha e das suas expectativas. Meu filho, se o inimigo está semeando contenda, ele vai ser nesta tarde se retirar, porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer o milagre. Quem imaginaria que um homem esquecido lá em Lodebar, na terra sem pasto. Irmã, eu estou numa terra sem pasto. Aleluia, mas você vai voltar para os pastos verdejantes de Deus. Sabe por quê? Porque o salmista dizia: eu vou me deitar nos pastos verdejantes de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele vai te levar de volta aos pastos verdejantes da sua casa. Você não está esquecido, meu filho, de Deus. O homem na terra pode até se esquecer, mas o Deus que eu e você servimos não se esquece. Irmã, dê aquela promessa de Deus, está de pé. E aquela promessa que Deus me fez há tanto tempo, eu estou aqui para decretar uma palavra do céu, está de pé na tua história. Quem sabe alguém olhava para Mefibosete e dizia: vai morrer lá em Lodebar. Vai não. Está esquecido lá naquela terra. Mas o Senhor, Ele vai trazer de volta para a sua terra. Aleluia. Mas tinha mais uma promessa para ele naquele dia. Foi o dia que Deus preservou e reservou para renovar a promessa de Deus na vida daquele homem. Quem sabe hoje é o seu dia, que Deus está renovando a tua aliança com Ele. Quem sabe esse foi o dia que papai preparou para você renovar aquela aliança. Aleluia, eu vejo gente chorando de alegria neste lugar. Sabe o que é isso? É porque a presença do Pai está na casa. Mas tinha algo mais. Davi foi além, igreja. O que foi que Deus bradava no coração do rei para dizer para Mefibosete naquele dia: olha, meu filho, ainda tem mais para a sua vida. O que é, rei? Olha, tu de contínuo comerás pão na minha mesa. Oh, meu Deus. O rei estava dizendo: olha, vem cá, eu quero você na minha mesa todos os dias. Oh, rei, não é só no meio-dia, não. Você vai vir para a minha mesa todos os dias. Se for de manhã, vai ser de manhã, à tarde e à noite. Todos os dias eu quero você na minha mesa. O que é que significa isso, irmã Elda? Deus estava bradando para o coração dele, daquele homem, dizendo: olha, meu filho, eu quero relacionamento, eu quero intimidade com você todos os dias. Porque Deus não quer a gente, um dia, outro dia, não. Não é assim que Deus nos quer. Deus nos quer continuamente na sua presença. Oh, meu filho, Deus quer comunhão. Deus quer relacionamento. Quem diria que Mefibosete ia ter relacionamento com o rei? Um aleijado de ambos os pés. Alguém que não era digno de estar na presença do rei. Sabe por quê?
aleijado, alguém com uma deformidade. Ele não era digno de estar na presença do rei. Ele não tinha dignidade para estar ali naquele lugar, meu filho. Mas eu não sou tão assim. Na minha mente o Senhor me dizia: não somos dignos, mas o Pai se agradou de mim e de você. E você tem culpa se o Pai se agradou de você, Márcia? O Pai se agradou de mim. Ô irmã, eu estou lá distante, mas ninguém tem nada a ver com isso. O Pai se agradou de você e Ele decidiu lhe chamar. Ele decidiu trazer você para a sua casa. Ele decidiu te assentar aí onde você está. E aonde eu estou, irmã Hélida? Você está sentado entre os príncipes. Porque foi assim que o salmista falou. O Senhor faz com que a mulher estéril, ela seja mãe de filhos. É um mistério. Mãe de filhos. E Ele faz o pobre, meu Deus, que está no pó, no muturo, e aí Ele ergue. Está preparado para se erguer pelo Senhor? Para ser exaltado pelo Pai? O Senhor exalta o necessitado e o coloca entre os príncipes do seu povo. Tem promessa de Deus nessa tarde. Você vai sentar dentro, perto dos príncipes, ao lado dos príncipes, das princesas de Deus. Aleluia. Oh, coisa linda do céu. Era essa a palavra. Alguém que estava esquecido, agora ia sentar na mesa do rei. E com o rei. Meu Deus. É tremendo. Isso é algo extraordinário. Aleluia. Mas Mefibosete já estava sem esperança. Porque tem dias que nós estamos igual, semelhante ao povo de Israel. Dizendo: o Senhor se esqueceu. O Senhor desamparou. O Senhor não lembra mais de mim. Eu vejo o irmão do meu lado sendo abençoado. Eu vejo alguém do outro lado sendo abençoado. E eu? O teu dia vai chegar, Deus está te dizendo. Levanta a sua mão aí, meu crente. O teu dia vai chegar, aleluia. O teu dia chegou. Porque diga aí como você está. O meu dia chegou, é hoje. O dia dele chegou, irmão. O dia de Mefibosete chegou, aleluia. Eu não sei qual era a idade daquele homem. Eu não sei se ele já estava com um aspecto envelhecido. Creio eu que ele já estava desfigurado. Porque a Bíblia diz também que a promessa, quando tarda, a gente esmorece. Não é? Às vezes a gente espera tanto e vai esmorecendo. Mas o Senhor também diz na sua palavra: tornai a levantar os joelhos, desanimados. As mãos fracas vão ser levantadas nessa tarde. Igreja, foi muito lindo o que Deus estava dizendo para aquele homem. Ele dizia no versículo de número 8: então se inclinou e disse: quem é o teu servo? Veja, igreja, ele já estava desmotivado. Porque tem hora que nós estamos tão desmotivados com a nossa baixa autoestima. Eu não sei se você está assim. Com a sua baixa autoestima, né? Está ali no pó. Aleluia. Mas nessa tarde a tua estima vai, se erguer. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou. Você vai sair daqui adorando e exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Porque quem fez a promessa, Ele é fiel, Ele não falha. Você crê? Oh rei, irmão, se fosse eu e você, naquele dia a gente tinha dado muita glória, glorificado, exaltado. Irmã Cedilma, a gente teria o quê?
vibrado, mas ele estava desanimado. Ele disse: ó, quem é o teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Olha aí a estima dele como estava. Ô igreja. Ele estava, ó irmã, eu estou igualmente a Mefibosete naquele dia. Estou arrasado. Estou derrotado. Não fale assim. Porque o teu Deus, Ele não esqueceu de você. Eu tenho uma palavra de Deus ainda antes de terminar esse trabalho. E o Senhor, aleluia, Ele não traz e não reúne o seu povo em vão. O Senhor, Ele não reúne a sua igreja de qualquer maneira, não. Ele te trouxe aqui, Ele deixou você ligar esse telefone, esse computador aí nesta live, sabe, para te dizer, meu filho, que a promessa do Senhor, ela continua de pé na tua história. Vai ter vida, vai ter restituição, e você vai sentar na mesa do rei todos os dias. Essa foi a palavra de Deus para Mefibosete, que estava esquecido. Porque o homem é assim, ele esquece aquilo que ele promete, mas Deus não esquece. José chegou diante do copeiro e disse para ele: olha, quando você sair daqui da prisão, você faz uma coisa, vamos fazer um combinado. O que é, José? Quando você chegar lá no palácio, que você vai voltar a colocar o vinho na taça de Faraó. Você, quando chega lá, você fala de mim para ele. Lembra de mim, rapaz? Oh, meu filho, mas a Bíblia diz, lá no capítulo 40 de Gênesis, que o copeiro esqueceu de José. Mas Deus não se esquece. Depois de 2 anos. Aleluia. 2 anos, irmã Quitéria. O tempo passou. O copeiro não se lembrou. Mas o Senhor fez o quê? Faraó ter um sonho. E naquele sonho, ninguém conseguiu interpretar. E agora o copeiro lembrou e disse: eu me lembro dos meus pecados. Mas lá na prisão tinha um varão que ele interpreta sonho. Deus vai se lembrar de você. Aí Faraó dizia: manda chamar ele. Eu quero ele aqui no palácio hoje. Aleluia. É assim, irmã. Quando José chega, oh glória, quem sabe alguém dizia: esse aí, meu Deus, está perdido. Esse aí, esse hebreu, os magos do Egito não conseguiram. Mas o crente José, ele estava cheio da graça, cheio da presença. Porque é a presença de Jesus que vai fazer a diferença na tua história. É a presença de Jesus que vai fazer a diferença lá na tua casa. Porque quando esse trabalho terminar, você vai para casa. Mas você vai adorando. E você vai crendo na promessa. Você vai para casa fazendo assim, ó: o Senhor se lembrou de mim. O Senhor, porque Deus não esquece, igreja. Quando fala a expressão o Senhor se lembrou, não é que Deus, ele lembra ou deixa de lembrar ou ele esquece, não. Essa expressão significa que chegou o tempo de Deus agir na minha e na tua história. Né, irmã Cedilma? Chegou o tempo. Direito. Levanta a mão e diga assim: chegou o tempo. Mas diga com autoridade, meu filho. Diga aí na sua casa: chegou o tempo de Deus na minha vida cumprir a promessa.
Chegou o tempo de Deus na tua família. Chegou o tempo de Deus naquele marido perverso. Chegou o tempo de Deus. Deus vai entrar com salvação no teu lar. Deus vai entrar com providência na tua saúde. Deus vai entrar com providência naquele filho rebelde. Ele vai trazer. Ah, mas ele não quer vir não. Aí Deus vai pegar o anzol, vai lançar. E ele vai voltar para a casa do Pai. Para adorar e dizer que o Senhor é grande. O Senhor, Ele comanda a fácil, direito. De comandre, de fobe, a série, de cabe, a so. De como, na via série, de eu via súbria. Israel dizia, o Senhor me desamparou. Aleluia, mas o Senhor tinha ouvido. Deus ouviu. Quando você falou lá no seu quarto, oh, serva de Deus, irmã Jaqueline, Deus ouviu lá no teu quarto. Deus ouviu e Deus viu o que você falou. E Ele diz, vai ter resposta. Vai ter resposta e vai ter providência. Porque aquilo que eu falo, eu me responsabilizo. Se prepara, minha filha. Ô Isaías. Isaías tinha uma palavra de Deus para o povo. Qual era, irmã Hélida? Para fechar. Essa palavra de Deus. Não é de homem. É palavra de Deus. Aleluia. Para o teu coração. Qual foi a palavra que Deus respondeu através do profeta? O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Cristo chegar e permear essa terra. Ele já profetizava e ele era conhecido, e ele hoje também como profeta messiânico, aquele que profetizou de uma forma maior acerca do Messias. O prometido, ele começava a responder ao povo de Israel. E qual era a resposta para mim, para você e para o povo de Israel naquele tempo que estava na Babilônia? Qual é a resposta? Está aí na sua Bíblia. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Aí você vai refletir. Veja se pode. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria? Que se não compadeça dele quando o bebê está chorando, com fome, que a mamãe ela dá o leite, aí ela não... Ah, meu Deus... É quase impossível. O leite começa a sair. A mamãe, ela fica preocupada. Porque chegou a hora do bebê comer. Aí Deus estava respondendo para Israel. Olha, Israel, pode. Deus estava dizendo, até isso pode acontecer. Uma mãe, porque nós somos seres humanos. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele? Do filho do seu ventre? Aí Deus diz, olha, mas ainda que esta se esqueça, eu, o Senhor, o forte e poderoso, o poderoso nas guerras, o poderoso nas batalhas, aquele que guerreia a minha e as tuas guerras, aquele que vai na minha e na tua frente, aquele que nos diz nessa tarde, não temas, porque eu te remi, eu chamei você pelo teu nome, você é meu, você não é um filho bastardo, você não é um filho desamparado, porque olha, eu tenho resposta de Deus, você é o meu servo, você é o meu filho. Qual é a resposta de Deus? Olha, ainda que uma mãe ela se esqueça, o Senhor ele não vai se esquecer de você. E ainda tem mais. Ô igreja, o Senhor diz para você e para mim, eis que na palma das minhas mãos. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Decomantria. Sabe o que é ter o nosso nome escrito na palma das mãos de Deus? Você não está entendendo não.
Sabe o que é isso? É porque muitas vezes a gente quer se lembrar de alguma coisa, o que a gente vai fazer. Naquele momento aí a gente pega uma caneta e escreve na palma da nossa mão. Para quê? Para não esquecer. Aí Deus dizia para o povo de Israel: olha, é o nome de vocês, da Maria, do José, da Márcia, da Jeane. Ah, meu filho, o teu nome está escrito na palma da minha mão. O teu nome está escrito. Você crê nessa tarde que vai ter providência divina? Ô irmã, do ano está acabando, Kennedy. Aí Deus está dizendo: olha, vai ter providência. O salmista, certa vez, ele dizia: oh, o Senhor vai nos desamparar para sempre. Aí Deus dizia: não, Deus não vai desamparar para sempre, não. Vai ter resposta. Alguém vai olhar e vai dizer: o Senhor respondeu aquela oração. Sabe por quê? Porque eu e você estamos na palma gravada nas mãos de Deus. E ele dizia mais: os teus muros. Ô irmã, Deus, olha que coisa linda. Deus, ele me considera. E ele te considera. Ele não considera como gentinha, não. Você é um muro na mão de Deus. É pouco? Oh, glória a Deus. Ô igreja, você vai sair daqui, ó. Você vai pisando em brasa para casa, dizendo: eu sou um muro na presença de Deus. Os teus muros estão de contínuo diante de mim. Olha que coisa linda. Menina, isso aqui tremeu as minhas bases neste dia. Essa palavra tremeu a minha estrutura. Por quê? Porque o profeta dizia: olha, os teus muros, sabe o que é isso? Ou seja, Deus estava dizendo: todo dia eu lembro de você. Toda hora eu me lembro de você. Todo momento eu me lembro da promessa. Ah, mas não está no tempo de agir agora não. Aí Deus sabe o tempo de agir. Fica de pé, igreja, porque eu quero orar por você. O Senhor se lembra de mim e de você. Tem um caderno para a gente orar. Vamos apresentar o pastor Rubenê. Porque ele precisa de um milagre nesta tarde. Aleluia. Quem é muro na presença de Deus? Você vai sair daqui pisando em brasa. Você vai sair daqui fortalecido pelo Senhor. Você vai sair daqui crendo que o Senhor, por esses dias, Ele vai agir. Ele vai agir na causa que estava, aleluia, ao meu e ao teu coração, parecendo que estava impossível. Parecia que Deus não ia agir. Parecia que Deus havia esquecido você lá em Lodebar, lá no Egito como José, lá na casa de Potifar, lá, meu filho, mas Deus bradou nessa tarde para você, dizendo: você vai voltar. E você vai voltar para ficar no lugar que eu tenho determinado para você. Levanta essa mão aí, meu filho. Aleluia, o Senhor não esqueceu não. Ô Quitéria, dá um abraço aí na Jane. Dá aí um abraço nela, porque nessa tarde o Senhor está renovando uma promessa na vida dela. É uma promessa que Ele fez há muito tempo atrás. É uma promessa, aleluia, que vai tocando forte no coração dela. Aleluia, o inimigo estava cirandando para ela não receber. Mas hoje, Deus disse, hoje eu me lembrei daquela promessa. A tua casa, Jane, é uma casa de promessa. A tua família, ela vai receber da parte do Senhor, por esses dias, algo extraordinário da parte do céu. Quem crê, levanta a mão e adora. Porque enquanto ela recebe, eu também recebo, e você recebe, e a minha casa recebe, e eu saio daqui regozijado, porque Deus fala aqui, lá na tua casa, alguém vai recebendo também da parte do Senhor, e você que está em casa, você vai recebendo também da parte de Deus.